Olá, seja muito bem-vindo ao Globo Rural Cast especial Vozes do Agro. Esse evento que a Globo Rural realizou em São Paulo e que reuniu aí executivos, lideranças, produtores rurais, pesquisadores, né, de todos os elos da cadeia produtiva para pensar desafios, falar dos desafios e pensar em oportunidades para o agronegócio. Esse episódio do Globo Rural Cast foi gravado no dia do evento, está indo ao ar, está sendo colocado para você já depois do evento, mas nós temos aqui um convidado especial que é o Marcos Matos, diretor executivo do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que participou do Voz do Agro e agora está aqui no Globo Rural Cast. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi o segundo ano consecutivo que eu tive a chance de estar com vocês. Pois é, a segunda edição aí do Vozes do Agro. Já quero lembrar que a cobertura completa, além dos episódios aqui do Globo Rural Cast, vão estar no site da Globo Rural, os episódios também no nosso Spotify e também no nosso canal do YouTube, para o qual eu já te convido para se inscrever também, para deixar a sua curtida, o seu like lá, tá bom? Marcos, eu queria começar perguntando para você, você participou do nosso painel aqui de discussões e também participou de uma das mesas, né, do evento, e falou-se entre muitos temas aí ligados ao agronegócio, da comunicação, né, de como o agronegócio se comunica, como o agronegócio interage com a sociedade. No caso do setor de café, né, o que o setor de café, o que a indústria de café, a cadeia produtiva do café ainda precisa mostrar para a sociedade e para os mercados no Brasil, no mundo? Olha, esse é um assunto para nós de fundamental relevância e a gente percebe que dos produtos do agro, o café ele é estratégico, porque ele é aquele que melhor conecta o público urbano no rural. É um produto íntimo na vida das pessoas, afinal de contas está na mesa das famílias. As pessoas se reúnem, por exemplo, em cafeterias, entre amigos. Então é momento familiar, momento de conexão, de amizade. E o café é uma bebida, símbolo de diversas culturas, como a nossa, diversas culturas no mundo. Estamos vendo crescer, por exemplo, no mercado asiático, mercados tradicionais e novos mercados. Então, posto tudo isso, a gente até observa algumas pesquisas que já foram feitas pela própria BAG e Serasa Experian em alguns países da Europa e mostrou que os produtos agropecuários brasileiros são desconhecidos. Mas quando foi para o café, ele é mais positivo na visão dos consumidores do que negativo. E na Alemanha nós tivemos 75% de percepção positiva. Então veja, existe um histórico no café, desde os tempos do Instituto Brasileiro do Café, da Seleção Brasileira, com o logo dos cafés do Brasil. Nós tivemos também Fittipaldi correndo com o selo Cafés do Brasil, com o nosso brasão, o nosso logo maior. Nós fizemos ações nos últimos anos, pegando a parte mais recente da nossa estrutura de representação, de embaixadas, que fica nas principais capitais do mundo, nas principais avenidas, nos lugares mais nobres. Fizemos muitas ações de promoção da imagem. Trouxemos a indústria conosco, os setores culturais, a mídia, e conseguimos fazer algumas ações importantes. É claro que a gente deve fazer mais. Teve o ano passado, tivemos o patrocínio na Fórmula 1 com a curva do café. Então, algumas coisas a gente realmente tem feito e isso conecta e abre portas para os outros produtos do agro. Mas mesmo do café, a gente tem buscado, via as associações, as demais do café, o nosso FUNCAFÉ, que é o Fundo de Defesa de Economia Cafeira, amplificar essas ações. Nós estamos vivendo momentos geopolíticos complexos, momentos regulatórios complexos na mesma medida, então é o momento da gente se comunicar, mas não aquele marketing antigo, em que se criava personagens fictícios. O marketing moderno, ele diz a rastreabilidade, quem é o produtor, qual a história de vida dele, e ele diz para os demais elos da cadeia os critérios de sustentabilidade. É isso que nos diferencia dos demais países produtores. Nós temos uma economia formal, nós temos um sistema de crédito rural oficial, nós temos todo esse trabalho do cadastro ambiental rural que conecta o produtor à sua propriedade, ao acesso ao sistema financeiro brasileiro, e isso nos coloca décadas à frente. E escutamos dentro da Comissão Europeia, que tem um trabalho muito importante sobre uma lei antidesmatamento, de que o Brasil, para certos países, está um século à frente. Então a gente tem que aproveitar as nossas fortalezas para intensificar o marketing moderno. Como aproveitar isso? Então, unificar os esforços.
trabalhar em sintonia. A gente tem o Ministério da Agricultura, como tivemos hoje, nesse evento sensacional, e o Ministério da Agricultura está com mais de 40 novos adidos agrícolas, das principais regiões, principais países, pontos cruciais onde as narrativas são criadas. Então, uma das questões é o Brasil fazer a promoção da sua imagem, da sua sustentabilidade, se fazer presente nas mesas de negociação. E isso a gente sentiu muita falta de várias presenças brasileiras importantes em momentos cruciais. A gente teve momentos, por exemplo, de discutir especificações técnicas da lei de desmatamento. O café era o único presente. Então, veja, nós temos que nos fazer presente em todas as mesas de negociação. A promoção da imagem, ela é feita como? A gente leva nossas informações e a gente faz a parceria com as indústrias daquele país, porque os espaços têm que ser compartilhados. Os nossos parceiros, os nossos importadores têm que contar as suas histórias, como nós temos que contar as nossas histórias. E muitas vezes, dada essa geopolítica complexa, o nosso importador também precisa de mais credibilidade. E Brasil é a referência em sustentabilidade e credibilidade. Então nós temos certos momentos da história, como esse que nós estamos vivendo, em que a gente tem mais condições de exigir, como o nosso presidente Márcio do Secafé sempre fala, rastreabilidade de ponta a ponta. Então é você olhar a embalagem daquele produto que o consumidor vai realmente atingir e ali ele ter as informações de que país produziu. Ele tem um QR Code para dizer quais regiões foram produzidas, os critérios socioambientais e indicadores positivos. Então, isso já começa a acontecer com diversos torrefadores europeus e dos Estados Unidos começando a colocar essas informações. Então, a gente está numa onda em que o café, apesar de necessitar mais investimentos, mais iniciativas, e é uma ação que a gente encarou no Secafé com muita responsabilidade, precisamos de mais, mas as coisas estão acontecendo. E nos Estados Unidos, já que eu mencionei alguns torrefadores dos Estados Unidos, a National Coffee Association também fez uma pesquisa de percepção das principais origens e qual é a visão do consumidor norte-americano. De 0 a 100, a Colômbia ficou com 97. Obviamente, por ações de marketing nas últimas décadas, né, não é uma questão recente, e a relação entre os países por outras variáveis. A Costa Rica ficou com 95 pontos e o Brasil 94. Então, obviamente, 97 é mais que 94. Mas nós não estamos distantes das primeiras posições. Pelo contrário, nós estamos nas primeiras posições. E é esse trabalho que deve ser incentivado, porque se hoje nós somos 94, que é uma pontuação muito boa, muito mais positiva que negativa, dados da National Coffee Association, mostra o caminho de que a gente pode ser a conquistar o consumidor pela empatia e ser a origem mais querida pelos norte-americanos, como já temos uma visão mais perceptiva na Europa. Agora, você colocou esse momento geopolítico complexo e você usou uma palavra que parece ser hoje uma palavra mais da moda, que é a tal da narrativa, né? Nesse contexto geopolítico complexo e nesse contexto de enfrentar ou de encarar narrativas X ou Y, você compactua ou concorda com a avaliação de que o Brasil, o agronegócio brasileiro, muitas vezes é uma, entre muitas aspas, uma vítima, ou paga o preço pela sua própria competência e competitividade internacional? Em primeira instância, o Brasil paga o preço pela sua incompetência e pela sua eficiência. A gente paga o preço por isso, porque o Brasil tem uma escala muito grande. Claro que o café é um caso muito particular, mas mesmo no café, nós somos quase 40% do market share global. Nós temos o exemplo da laranja, que esse ano atingiu 71% do market share global. É claro que os importadores sabem que, mesmo com o Brasil sob pressão em várias críticas e vários questionamentos, nós crescemos, nós avançamos. E quando a gente sai para qualquer outro país, em discussões, por exemplo, na Organização Internacional do Café, a pauta é a fome no campo. A pauta é como o produtor familiar vai se manter diante de uma dificuldade tão grande, uma realidade entre se alimentar e ter insumos para produzir. Se você vai na agricultura familiar brasileira, estado de Minas, estado do Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Rondônia, a pauta é da prosperidade. O agricultor familiar está pensando, como eu acesso os maiores mercados? Se eu já acesso, como agregar mais valor? Eu já tenho X certificações, como ter mais, como avançar, como saberem ou como promover o meu café. Então ele já está com uma mentalidade conectada no mundo. O filho estuda, o índice de desenvolvimento é mais alto, a gente tem uma pesquisa que mostra onde o café está presente, o IDH é mais alto, uma pesquisa que a gente fez para Minas e Espírito Santo. Então veja,
A nossa pauta ela é muito diferente, porque o café ele é produzido na região tropical do planeta e pega muitos países vulneráveis, muitos países em dificuldade. E ali, as questões atuais de sustentabilidade, novas regras, é um risco ainda maior para aumentar essa vulnerabilidade. Então, o importador, via de regra, ele quer também controlar essa capacidade das barganhas dos países e evitar que o Brasil, por exemplo, se torne 70% como é a laranja, porque é uma vocação nossa. A gente aumentou 400% a produtividade do café nas últimas décadas e reduziu a área em 55%. E o Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, que precisa de usos agronômicos mais inteligentes. E hoje a gente vê sistemas integrados, a gente viu tantos modelos para o café mesmo, integrado com florestas e sistemas modernos. Nós não estamos falando daquele sistema de baixa produtividade, pelo contrário, dadas as questões climáticas, de ondas de calor, déficit hídrico, a gente tem mais carbono. E por isso a gente apresentou hoje os números do nosso balanço de carbono, que mostra que o carbono mais sequestra, o café mais sequestra do que emite, o que nos dá mais resiliência diante das anomalias climáticas. O que também é um ótimo indicador para a cafeicultura regenerativa e para a agricultura regenerativa que é tão falado hoje no mundo. Então a gente tem que olhar a pesquisa, olhar os produtores, buscar esse arranjo público-privado e criar as narrativas. Não é seguir ou questionar, são as nossas bases de dados que amparam uma pesquisa científica para o ambiente tropical e não para o ambiente temperado. Marcos, precisamos entrar nessas questões aí de tarifaço e tudo, porque realmente é algo que pegou bastante, está pegando bastante para vocês. Você esteve lá, o Secafé esteve representado lá na audiência da investigação da seção 301. O que dá para vocês dizerem disso para a gente, de como ficou a imagem do café brasileiro? Dá para ser aí otimista num avanço nessas negociações? Como é que, do ponto de vista de vocês, está essa situação? Olha, a gente sabe que nós estamos num cenário de imprevisibilidade. E esse cenário de imprevisibilidade reflete no mercado, né, nessas grandes altas que a gente tem visto. A gente deu um exemplo hoje sobre as cotações do café arábica em Nova York. Dia 31 de julho, 284 cents dólar por libra-peso. Hoje, 418 dólares por libra-peso, subindo. Isso dá 46,8% mais. Então, se a gente coloca uma tarifa de 50%, que é o que nós temos hoje nos Estados Unidos, que é 10% de abril mais 40%, que é uma taxa política, nós vamos para 50%. E isso tudo nos coloca numa situação muito difícil, praticamente impeditiva, para esse mercado norte-americano. Vimos cair 46% de agosto, em setembro, então, ali a queda é absoluta. Dada essa realidade, a gente sabe que também o café estar isento é uma questão óbvia, questão econômica, né? Nossos parceiros da National Coffee Association desenvolveram um estudo, mostrou que são 2,2 milhões de empregos, 343 bilhões de dólares de faturamento, dá 1,2% do PIB norte-americano. Veja a importância, para cada $1 que os Estados Unidos importa, agrega 43 na economia, 1 para 43. Agora, posto tudo isso, a gente tem buscado, mesmo antes dessa missão em Washington, dialogar com as autoridades. Só estamos acentuando essas negociações com o Departamento de Estado, com outras secretarias muito importantes, com os oficiais, tentando traduzir as dificuldades da safra para o USDA. Nós que já tivemos uma reunião online recentemente, estamos programando uma visita a regiões produtoras do USDA, porque as tabelas de produção do USDA que foram publicadas em junho não refletem as dificuldades de safra e por isso as tarifas são ainda mais complicadas, porque os níveis de estoque são baixos e as condições da colheita e os dados climáticos não são bons, nem no Brasil, nem nos outros países. Então, posto esse trabalho de muita proatividade do Secafé, a gente ainda esbarra no fator político, que o café é muito importante para o Brasil. Ele é 32% a 34% do mercado americano. Né? Esse grande mercado de 1,2% do PIB, a gente participa com matéria-prima para 32% a 34%. E Estados Unidos é 16% até então, né? Do nosso mercado, com 2 bilhões de dólares na nossa receita cambial. Existe um problema do café também ser muito importante para o Brasil, como o café, como as carnes. Então, para o Brasil estar sob pressão, é importante para os Estados Unidos manter numa lista com esses 50%. Alguns avanços aconteceram. Saiu uma ordem executiva que colocou o café no anexo 3. Eram 2 anexos, né? O anexo 2 e o anexo 3. Esse anexo 3 ele diz o seguinte: ele reconhece que são recursos naturais não disponíveis nos Estados Unidos que ficam isentos desde que tenha um acordo bilateral com o país. É tudo o que a gente precisa destravar. Foi esse o pedido que eu fiz para o Augustin, representando o ministro Fávaro, para que a gente ache uma forma de destravar o diálogo.
Aí entra essa questão política que você colocou, né, Marcos? Aí, nesse sentido, eu te pergunto, qual é o papel do setor privado, no caso de vocês, o Secafé, os exportadores, e do setor público em formar essa ação conjunta para negociar e lidar com as autoridades americanas nesse sentido que você está colocando? Nós praticamente levamos essa informação para a opinião pública dos Estados Unidos, demonstramos o quanto isso já impacta a inflação nos Estados Unidos, o aumento do custo para o consumidor, lembrando que 76% da população americana toma café, e o café já está num anexo dizendo que os Estados Unidos reconhece que não tem esse produto, a indústria americana precisa desse produto, mas agora nós precisamos, o setor privado ele vai até certa parte, né, ele dá os seus passos, agora a gente precisa que o setor público também dê os seus passos e busque o diálogo. Né? A gente busca um retorno, inclusive solicitamos uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a gente entende que pós ida a Washington, em algum momento, e a gente sabe que as questões políticas são intensas nessa semana, e a gente separa a pauta política da econômica, o nosso foco é na pauta econômica com senso de urgência. Então a gente sabe que em algum momento a porta abre, e em alguns momentos a porta também apareceu que estava abrindo. Então a gente tem que utilizar esses momentos estratégicos para o poder público negociar. Lembrando que a celulose estava no anexo 3 e passou para o anexo 2, que é um anexo que libera tudo. Não precisa nem do acordo comercial entre os países, dada a urgência para a indústria. Então veja, a gente tem muitas possibilidades. Agora, o seu questionamento da investigação 301, nos preocupa, porque mesmo se a gente vença essa etapa das tarifas, mesmo que no sistema judicial dos Estados Unidos, a gente vença essa questão das tarifas, porque está em debate, subiu na Suprema Corte, a investigação 301 dá as razões para os Estados Unidos escolher os produtos, principalmente aqueles que concorrem com produtos nos Estados Unidos, que não é o caso do café. Mas os outros produtos ficam em risco, porque existe uma resistência. Tanto que nós tivemos 10 horas de audiência e praticamente todos os nossos produtos, com exceção do café, foram para audiência, associações de produtores norte-americanos, da agroindústria norte-americana muitas vezes, criticando o Brasil por questões ambientais, sociais, trabalho infantil, sem dados que amparassem suas argumentações. Só que eles foram num número muito grande de pessoas. E cada pessoa tinha 5 minutos para falar. Isso contrasta com o café. O Secafé defendeu o café brasileiro, a National Coffee Association defendeu o café brasileiro de forma técnica, e quando questionado, ele defendeu de forma técnica e emotiva, porque ele visitou o Brasil, ele conheceu regiões produtoras. Foi uma ação público-privada no estado do Espírito Santo, com o governo do estado, proporcionou uma infraestrutura muito boa para conhecer regiões produtoras, pequenos produtores, instituições de pesquisa, instituições de ensino, cooperativas, empresas, as provas de café, e o estado do Espírito Santo ajudou tanto, ele passou inclusive a participar de eventos internacionais sobre café. E veja que, então, o café fez o seu dever de casa, mas a investigação não foi positiva para o Brasil. Agora, qual é o impacto que isso tudo deve ter no resultado das exportações de café nesse ano, Marcos? Porque realmente o impacto dos americanos aí é bem relevante, né? Olha, a gente tem conversado bastante com os nossos associados, e hoje a questão muito séria é no curto prazo, médio prazo, principalmente porque é o maior mercado, a relação com as empresas é de décadas, para alguns casos um século, e o que a gente tem é contratos sendo postergados e até risco de washout, né, que é a quebra de contrato. Isso é fato, principalmente a postergação, pela falta de previsibilidade. Veja, o mercado está invertido, o mercado está volátil, os custos administrativos e custos de juros são altíssimos, então é um prejuízo muito enorme. Quando a gente vê essa alta de preços, né, o produtor interpreta, né, como positivo, mas para os elos da cadeia, os demais elos da cadeia, é muito ruim, é muito impactante. Até para a indústria é impactante, porque o repasse de preço é lento. E para o exportador que trabalha com o mercado invertido, que significa isso? O futuro ele está mais barato que o presente, dado esse nível de imprevisibilidade. Num momento, como você falou, de estoques baixos, e na outra ponta as lavouras também vêm sofrendo aí com questões climáticas e tudo. Né? E a gente tem que ver que, pensando em 2026, será que em 2026 vamos ter resolvido a questão das tarifas? Então, a gente acredita que sim, estamos trabalhando duramente para isso, fortemente, com grande foco para isso. Mas a gente fica com um grau de incerteza muito grande. A gente viu reduzir 46% as vendas para os Estados Unidos, a gente viu a Alemanha passar para a primeira posição nas compras, o Brasil já vinha com exportações mais baixas, da ordem de 17%, no mês de agosto a gente exportou 3,14 milhões de sacas, e a gente já sabe que
já estávamos numa entre-safra, veio a safra 25 colhida, a gente sabe também que no caso do Conilon foi melhor, mas no caso do Arábica foi pior, né? O rendimento no beneficiamento também deixou a desejar, e tudo nos coloca numa pressão ainda maior. Então, a questão mais lógica nesse momento, para o bem do Brasil, para o bem do consumidor norte-americano, para a indústria americana, para os exportadores brasileiros, para a economia brasileira como um todo, é a gente achar uma forma de abrir o diálogo, porque em algum momento os governos vão ter que se conversar. Isso é impossível sustentar uma situação de distanciamento com a maior economia do mundo, e, obviamente, continuar atuando lá nos Estados Unidos, com os nossos parceiros, com as devidas assessorias que a gente também busca, o ambiente para que o café seja isento. Marcos Matos, diretor executivo do Secafé, obrigado pela sua participação no evento Voz do Agro e obrigado pela sua entrevista aqui no Globo Ruralcast. Nós que agradecemos, o Secafé está sempre à disposição. Ficamos por aqui com mais esse episódio do Globo Ruralcast. Lembrando, toda a cobertura do Vozes do Agro você vê no site da Globo Rural, também no Valor Econômico, e este e outros episódios do Globo Ruralcast você acessa no site da Globo Rural, também no nosso perfil no Spotify e no nosso canal no YouTube. Já deixo também o convite para você, reforço o convite para você deixar o seu like, ali a sua curtida, compartilhar esse e outros conteúdos que a gente coloca lá no canal e também se inscrever para ser sempre notificado de algum conteúdo novo para você, tá bom? A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau!